Já reparou como o sucesso alheio incomoda? Algumas pessoas têm tudo de graça, eles dizem, mas não viram o preço que você pagou para estar onde está. Você está agindo diferente. Isso é o que dizem quando você para de frequentar os mesmos círculos. Quando você começa a andar mais reto, a falar com mais convicção ou a se distanciar de velhos padrões. Eles não dizem isso como um elogio. Não, é mais uma acusação. Vem com um tom, uma certa picada. E se você não tomar cuidado, vai ouvir isso e se encolher. Vai ouvir isso e começar a questionar o próprio progresso que Deus te chamou para seguir. Veja, o ciúme nem sempre aparece gritando nas ruas. Às vezes, ele sussurra através de vozes familiares. Pessoas que você confiava. Pessoas que você achava que aplaudiriam quando você se levantasse. Mas quando o Senhor começa a te elevar, nem todos estarão dispostos a subir com você. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você já ouviu alguém dizer, você está diferente, curta e se inscreva, porque no final tem uma surpresa que vai te impactar. Alguns vão querer que você se encolha para que eles se sintam grandes. Alguns vão querer que você apague seu brilho para que eles possam reluzir. E a maneira mais fácil de fazerem isso é com 5 pequenas palavras. Você está agindo diferente agora. Mas deixe-me te dizer algo que você precisa guardar no coração. Você não nasceu para ficar igual. Você não foi salvo para ficar preso. Você não foi liberto apenas para voltar e dançar com os demônios dos quais você clamou por liberdade. Quando Deus começa a trabalhar no seu caráter, quando Ele começa a te podar, te refinar e te amadurecer, haverá uma mudança na forma como você fala, como anda, como gasta seu tempo e a quem você responde. Isso não é você agindo diferente. Isso é você se tornando quem sempre deveria ter sido. O ciúme vê sua transformação e a chama de traição. Pega sua obediência e a rotula de arrogância. Distorce sua disciplina e a chama de distanciamento. Mas o que eles não entendem é que essa mudança que estão testemunhando não veio fácil. Veio através de noites sem dormir, orações silenciosas e vales profundos que ninguém viu, exceto Deus. Então não, você não está agindo diferente só por agir. Você está agindo diferente porque passou por demais para continuar o mesmo. Não peça desculpas pela sua cura. Não peça desculpas por proteger sua paz. Não peça desculpas por buscar propósito, porque a verdade é que algumas pessoas nunca se sentiram desconfortáveis com quem você realmente é. Elas estavam confortáveis com quem você costumava ser. A versão de você que tolerava desrespeito. A versão de você que ria da dor e chamava isso de força. A versão de você que não conhecia seu valor. Essa é a versão que elas amam, porque não as desafiava a crescer. Mas agora, você encontrou seu equilíbrio. Agora, você parou de explicar seus limites. Agora você ora antes de reagir. Agora você faz uma pausa em vez de agradar. E sim, isso parece diferente. Há um custo para o crescimento. Um custo para andar no chamado que Deus colocou em sua vida. Às vezes, esse custo é o conforto de velhas amizades. Às vezes, é a aprovação de pessoas que não entendem seu propósito. Mas não ouse deixar que o ciúme delas te puxe de volta para um lugar do qual você chorou para se libertar. Elas não viram as noites em que você se quebrou? Não viram as batalhas que você enfrentou em silêncio? Não sentiram a vergonha que você carregou? Elas apenas veem a luz e, em vez de perguntar de onde ela veio, dizem: você mudou. Deixe que falem. Deixe que te entendam mal. Deixe que digam o que precisam dizer. Porque você não foi feito para ser entendido por todos. Você foi feito para ser fiel. E a fidelidade sempre parecerá estranha para pessoas que vivem por sentimentos. Já sentiu o ciúme alheio? Comente
Deus é fiel. E se inscreva no canal. Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você. Quando você para de fofocar, dirão que você é muito sério. Quando você para de farrear, dirão que você é chato. Quando você diz não sem culpa, dirão que você é egoísta. Mas é isso que o ciúme faz. Ele tenta reescrever sua história para que faça sentido no nível deles. Escute-me. Não se encolha por ninguém. Não pelo amigo que acha que você está indo rápido demais. Não pelo familiar que diz, não esqueça de onde veio. Você se lembra, mas não vai ficar lá. Você honra seu passado, mas não deve seu futuro a ele. E se o amor de alguém por você depende de você permanecer pequeno, isso não é amor. Isso é controle. Pessoas ciumentas não odeiam sua luz. Elas odeiam que sua luz as lembre dos cantos escuros que têm medo de enfrentar. Então sim, você está agindo diferente e deveria, porque o Espírito de Deus não habitará em você e te deixará igual. Ele vai te esticar, ele vai te moldar, ele vai mudar seu apetite. E quando isso acontecer, espere o ciúme, espere os sussurros, mas não pare de andar, não pare de crescer. Porque quem você está se tornando vale mais do que quem eles querem que você seja. Eles dirão que você está agindo diferente, mas não é um insulto. É a confirmação de que Deus está fazendo algo em você que eles não podem explicar. Você já ouviu isso antes? Dito com um leve sorriso, uma sobrancelha levantada, talvez até uma risada, mas por baixo há algo cortante. Não é um elogio. É uma ferida disfarçada de piada. Uma frase que tenta parecer leve, mas carrega o peso de uma amargura escondida. Quando alguém diz, deve ser bom, eles não estão admirando o que você tem. Eles estão ressentidos por isso. E muitas vezes nem percebem que estão fazendo isso, porque o ciúme nem sempre usa um rosto de ódio. Às vezes, ele usa um rosto familiar. Às vezes, vem através de pessoas que deveriam estar aplaudindo você, mas em vez disso, estão criticando a própria coisa que secretamente desejam ter. Você vê, deve ser bom, é o que as pessoas dizem quando não querem admitir que tiveram as mesmas oportunidades, mas não deram os mesmos passos. É mais fácil chamar seu sucesso de sorte do que reconhecer seu sacrifício. É mais fácil zombar da sua bênção do que enfrentar a própria preguiça. Essa frase é uma cobertura. Ela protege egos frágeis da verdade, porque a verdade confronta, a verdade convence, e a verdade diz que essa pessoa trabalhou pelo que tem. Essa pessoa orou, suportou, persistiu e continuou mesmo depois que os outros desistiram. Mas o ciúme não quer verdade. Ele quer conforto. E o conforto é mais fácil quando fingimos que alguém simplesmente teve facilidade, mas ninguém vê o custo por trás da coroa. Ninguém vê o fardo por trás da vitória. Eles veem a casa, mas não a falta de moradia. Veem a alegria, mas não as lágrimas. Veem a colheita, mas não os anos de seca. Então, quando dizem deve ser bom, não deixe isso tocar seu espírito. Não deixe isso te fazer sentir culpado. Não se encolha, porque você sabe o que custou. Você sabe das noites que ficou acordado orando. Sabe das portas que foram fechadas na sua cara. Sabe das batalhas que lutou sem aplausos, sem holofotes, sem ajuda. É fácil jogar sombra em alguém que está ao sol, mas você nem sempre esteve ao sol. Você teve estações em que as nuvens eram densas e a tempestade não passava, mas você continuou aparecendo, continuou confiando em Deus, continuou semeando sementes mesmo quando nada estava crescendo. Isso não é sorte, isso é fé em movimento, isso é obediência sob pressão, isso é resistência, não privilégio. Se você já ouviu Deve Ser Bom, bata palmas com um like. Comente 2 e se inscreva, porque o final vai te surpreender. Mas pessoas ciumentas não querem ver isso. Elas querem reescrever sua história. Querem pegar seu testemunho e tirar dele a luta.
E então dizem, deve ser bom. Como se a bondade de Deus na sua vida fosse algo para zombar. Deixe-me te dizer, pessoas que estão contentes não falam assim. Pessoas que estão enraizadas no seu propósito não se sentem ameaçadas pelo seu. Essa frase é um sinal. Um sinal de que o coração delas está inquieto, de que estão observando sua vida, mas ignorando a própria. Você não precisa se explicar, não precisa defender suas bênçãos, porque a verdade é que as pessoas julgarão sua colheita, mas não estavam lá durante a temporada de plantio. E, se estivessem, teriam desistido muito antes de a primeira brotação romper o solo. Então, quando dizem deve ser bom, você não diz nada. Apenas sorria. Apenas acene, porque seu fruto fala mais alto que as palavras delas. Isso não é apenas sobre coisas materiais. Às vezes, é a sua paz que as incomoda, sua alegria, sua cura, sua disciplina, seu relacionamento com Deus. Veja, quando alguém viveu tanto tempo no caos, sua calma as convence, sua clareza confronta a confusão delas. E então elas fazem parecer que você simplesmente acordou e tudo foi entregue a você. Elas não veem os anos de trabalho interno, não sabem da terapia, do jejum, das amizades rompidas, das noites solitárias. Não sabem que antes de Deus te promover, Ele te humilhou, que antes de te aumentar, Ele te despiu, que antes de te dar paz, Ele permitiu que a tempestade rugisse tão alto que você pensou que nunca mais dormiria. Mas agora que você está caminhando no que orou, elas se sentem desconfortáveis e então murmuram, deve ser bom. E é bom. É bom caminhar em paz após anos de dor. É bom finalmente respirar sem medo. É bom ver o fruto da sua fé. É bom acordar com propósito. Mas essa bondade veio com um preço e você pagou quando ninguém estava olhando. Não deixe ninguém minimizar o que Deus fez na sua vida. Não deixe palavras sarcásticas te fazerem questionar o favor divino. Elas não construíram isso, não abençoaram isso, e não se quebraram com você, então não tem o direito de definir isso. Mantenha a cabeça erguida, mantenha seu espírito limpo e deixe sua luz brilhar. Porque toda vez que alguém diz, deve ser bom, isso apenas confirma que o que você carrega é visível. E não é seu trabalho fazer pessoas inseguras se sentirem melhor sobre suas bênçãos. Seu trabalho é permanecer humilde, fiel e continuar caminhando. Porque quando Deus te faz atravessar, é bom. E está tudo bem dizer isso. Há uma frase que soa casual, quase observacional, como se fosse apenas a verdade. Mas por baixo dela há algo perigoso. Um coração que não quer celebrar, um espírito infectado por ressentimento. É o tipo de frase que não apenas comenta sobre suas bênçãos. Ela tenta reescrever a história de como você as conseguiu. Ignora as orações da meia-noite, o sofrimento silencioso, a disciplina diária e substitui tudo por uma mentira de que você não mereceu, que não lutou por isso, que não clamou a Deus por isso. O ciúme é sutil assim. Ele distorce a verdade até que ela se torne irreconhecível. Quando alguém diz, algumas pessoas conseguem tudo de graça, estão tentando apagar o preço que você pagou. Veja, essa frase vem de um lugar de profundo mal-entendido. As pessoas olham para o capítulo em que você está agora e assumem que conhecem o livro inteiro. Veem as bênçãos, mas não a quebrantação. Veem a alegria, mas não a jornada. Veem a posição, mas não o processo. Mas Deus sabe. Deus te viu quando você mal conseguia se segurar. Deus te viu quando você caminhava pela fé e não pela vista. Quando você confiava nele sem sinais, sem apoio, sem prova de que funcionaria. E agora, porque as promessas dele estão começando a se manifestar, as pessoas querem reescrever a narrativa. Querem fazer parecer que tudo simplesmente caiu no seu colo, mas não foi assim. Antes de mergulharmos, comente
Eu sou luz. Se você não se abala com inveja, curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma revelação incrível. Você suportou estações de seca. Você deu quando tinha pouco. Você amou quando seu coração estava cansado. Você permaneceu fiel quando tudo em você queria desistir. Você semeou sementes que ninguém viu e agora elas estão dando frutos. Mas em vez de perguntar como você passou por isso, elas apenas dizem: bem, nem todos têm essa sorte. Algumas pessoas conseguem tudo de graça. E nesse momento, elas não estão apenas minimizando sua jornada, estão resistindo à responsabilidade pela própria. Porque, sejamos honestos, é mais fácil acreditar que outra pessoa teve mais facilidade do que admitir que você poderia ter escolhido diferente. O ciúme quer conforto, e o conforto mais fácil é uma mentira. É a mentira que diz que você não trabalhou por isso, que Deus, de alguma forma, te favoreceu injustamente, que a vida te deu um bilhete dourado. Mas você sabe a verdade. Você sabe das noites que chorou até dormir. Sabe das vezes que abriu mão de tudo que era familiar só para seguir o chamado de Deus. Sabe o que te custou para se curar, para crescer, para se afastar do que estava matando sua alma. E você também sabe que nada disso foi entregue a você. Foi entregue através de você, através da obediência, da dor, da pressão, da persistência. Mas nem todos querem ver isso, porque se vissem que exigiu sacrifício, teriam que confrontar as formas como escolheram o conforto. Se vissem que exigiu fé, teriam que admitir que têm caminhado no medo. E então, em vez de perguntar qual foi o custo, dizem: deve ter sido fácil. Mas aqui está o que quero que você lembre. Não deixe os comentários deles se transformarem em sua confusão. Não comece a duvidar do que Deus fez só porque outra pessoa não consegue lidar com isso. Não encolha sua história para fazer com que eles se sintam melhor sobre onde estão. Sua bênção não é menos real só porque incomoda outra pessoa. Você não precisa se desculpar pelo favor que não fabricou. Foi Deus quem fez isso. E se Ele fez, então, deixe que permaneça. Se Ele te trouxe até aqui, não esconda o caminho pelo qual Ele te levou. Há pessoas observando sua vida agora que nunca dirão isso. Mas no fundo, elas sabem que o que você carrega não veio barato. Sabem que você pagou um preço que elas não estavam dispostas a pagar. Talvez nunca digam obrigado pelo exemplo que você se tornou. Talvez nunca aplaudam. Mas não viva pela validação delas. Viva para aquele que te chamou da escuridão, que caminhou com você quando mais ninguém o fez, que te entregou força na forma de luta e sabedoria na forma de espera. Então deixe que falem. Deixe que digam o que quiserem. Deixe que digam que foi entregue a você, porque elas não viram o que foi entregue de você. As lágrimas, o tempo, a confiança, a tenacidade. E quando não conseguem explicar o fruto, sempre questionarão a raiz. Mas Deus viu tudo. E o favor na sua vida não é um acidente. É alinhamento. É obediência. É evidência de que quando Deus diz que recompensará aqueles que o buscam diligentemente, Ele fala sério. Então, da próxima vez que alguém olhar para você e dizer: algumas pessoas conseguem tudo de graça, não as corrija. Apenas sorria, porque você sabe que não foi entregue a você, foi entregue a Deus, e Ele devolveu no tempo perfeito dele. Quando as pessoas não conseguem explicar suas bênçãos, começam a questionar seu caráter. Isso é o que o ciúme faz. Ele não busca a verdade, busca justificativa, não suporta acreditar que você chegou onde está com mãos limpas e um coração fiel. Então, em vez de reconhecer a graça de Deus na sua vida, ele sussurra suspeitas. Tenta manchar o que Deus tornou puro, e a maneira mais comum de fazer isso é espalhando dúvida.
Eles devem estar fazendo algo obscuro. Veja, quando Deus começa a te elevar, nem todos vão te celebrar. Alguns começarão a procurar rachaduras, não porque existam, mas porque não suportam o fato de que você se manteve firme. E se não encontrarem rachaduras, criarão algumas. Acusarão o que não podem entender. Assumirão o que não podem provar. Espalharão o que não podem verificar. E tudo isso vem da mesma raiz: inveja. Já te disseram? Você está se achando? Deixe um coração nos comentários, dê um like e se inscreva. Fique até o fim para uma mensagem que vai mudar seu dia. Porque é mais fácil derrubar alguém do que se erguer até onde ele está. Mas aqui está a verdade. Não há nada obscuro em caminhar na obediência. Não há nada suspeito no favor que segue a fé. O que elas não sabem é o que você sacrificou nos bastidores. O que não sabem é quanto tempo você trabalhou sem aplausos. O que não sabem é a dor que você enfrentou enquanto ainda aparecia todos os dias. E porque não viram as lágrimas, assumem que o triunfo é falso. Mas não deixe isso te desencorajar. Este mundo é rápido em caluniar o que não pode explicar, e o inimigo adoraria nada mais do que silenciar seu testemunho, afogando-o em dúvida. Mas você não precisa se defender. Seu fruto fala mais alto que as acusações delas. Sua consistência é sua testemunha. E sua paz, essa calma inabalável que você carrega, é a prova de que sua fundação não é construída em esquemas, mas em entrega. Você não pegou atalhos, não manipulou, não trapaceou pelo deserto. Você confiou em Deus quando não fazia sentido. Você o honrou quando teria sido mais fácil ceder. E agora que ele está te honrando, algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Elas precisam que sua integridade seja falsa. Porque se for real, isso as convence. Se for real, significa que elas não têm desculpas. Então, em vez de olhar no espelho, apontam o dedo. Eles devem estar fazendo algo obscuro para conseguir tudo isso. Mas deixe que falem. Deixe que observem. Porque um dia, verão que o que parecia sucesso da noite para o dia foi, na verdade, anos de fidelidade empilhados em silêncio. O que parecia favor repentino foi a mão lenta e constante de Deus moldando cada detalhe. As pessoas esquecem que você colhe em público o que planta em privado. E quando você planta retidão, não precisa explicar sua colheita. O mesmo Deus que viu sua obediência secreta te vindicará abertamente. Ele preparará uma mesa para você na presença daqueles que duvidaram de você. Não para que você se vanglorie, mas para que eles testemunhem a glória dele. E quando virem o banquete, lembrarão da fome. Quando virem sua força, lembrarão da sua luta. E talvez, apenas talvez, parem de acusar e comecem a buscar o mesmo Deus que te fez atravessar. Mas, mesmo que não o façam, continue caminhando. Não se distraia tentando corrigir cada mentira. Não desperdice seu óleo tentando convencer pessoas que já decidiram. Deixe sua vida falar. Deixe sua luz brilhar. Deixe sua integridade ecoar por cada acusação. Porque no final, não se trata de provar a si mesmo para as pessoas, trata-se de permanecer fiel àquele que te chamou. Você não chegou aqui através de sombras. Chegou aqui através da entrega. E a entrega sempre deixa um rastro de paz, de propósito, de pureza. Então, se disserem que é obscuro, deixe que digam. Porque quando seu coração está certo e suas mãos estão limpas, não há mais nada a temer. O favor de Deus sempre parecerá suspeito para aqueles que não conhecem sua história. Mas esse não é seu fardo a carregar. Seu trabalho é caminhar humildemente, amar profundamente e obedecer plenamente. E quando Deus te exaltar, a opinião de nenhum homem pode te derrubar. Então, continue avançando. Continue construindo. Continue confiando.
e deixe o fruto falar. Porque quando é Deus quem abre a porta, você não precisa explicar como passou por ela. Há uma frase encharcada de dúvida. Pode soar casual, apenas uma observação passageira, mas por baixo está envenenada com inveja. Não é apenas ceticismo. É uma esperança de que você não consiga. Não é preocupação. É uma celebração silenciosa com a ideia da sua queda. Isso é o que o ciúme faz. Ele não quer ver sua consistência, quer ver você colapsar. Quer que você queime, desista, desapareça. Porque se você fizer isso, seu progresso não fará com que se sintam tão pequenos. Quando alguém diz, vamos ver quanto tempo isso dura, não estão desafiando seu sonho. Estão expondo sua descrença, seu medo de que sua perseverança revele a passividade deles. Mas aqui está a verdade. Quando Deus começa algo em você, Ele não começa apenas para te provocar. Ele termina o que começa. Então, se alguém está sentado à margem, observando sua caminhada, esperando que você tropece, você não precisa responder. Você não foi chamado para provar que eles estão errados. Você foi chamado para provar que Deus é fiel. E é isso que sua vida está fazendo. Não é uma faísca de curto prazo. Não é um momento de entusiasmo. É algo eterno, algo enraizado. E raízes não se importam com quem duvida delas. Elas apenas continuam crescendo, silenciosa, profunda e firmemente. O ciúme prospera em lugares rasos. Procura rachaduras na sua consistência. E quando não encontra nenhuma, começa a prever o fracasso. Não celebra o progresso, antecipa o colapso. Por quê? Porque alguém que tem ciúmes da sua jornada não quer admitir que você tem o que eles tiveram medo de buscar. Não querem admitir que sua força veio da luta, que sua estabilidade veio das tempestades, que sua paz veio através da pressão. Só querem que tudo desmorone, para que possam suspirar aliviados e dizer, eu sabia. Mas eles não sabiam. Não sabiam das orações que você sussurrou quando ninguém ouvia. Não sabiam das noites que você ficou acordado, perguntando a Deus se conseguiria passar mais um dia. Não viram as lágrimas, o jejum, o desapego, o recomeço, a obediência silenciosa. Não viram os momentos em que você foi tentado a desistir, mas ficou. Então não. Eles não sabem de nada, apenas assumem. Mas suposições não param a unção. E opiniões não cancelam o propósito. Quando alguém diz, vamos ver quanto tempo isso dura, eles esquecem que não é você quem mantém sua vida unida. É Deus. E Deus não fica sem força. Deus não se cansa. Ele não abandona o que está construindo. E, se Ele é quem começou a boa obra em você, Ele a levará até o fim. Então, enquanto eles estão sentados esperando que você desista, continue caminhando para frente. Continue aparecendo. Continue louvando mesmo quando for difícil. Continue construindo, mesmo quando duvidarem, porque cada passo que você dá é um testemunho não do seu poder, mas da presença de Deus na sua vida. As pessoas que esperam pela sua queda não percebem que estão assistindo a um milagre se desdobrar. Pensaram que era uma fase, mas é o seu chamado. Pensaram que era sorte, mas é o Senhor. Pensaram que iria desvanecer, mas seu fogo continua crescendo. Não porque você é perfeito, mas porque está plantado. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque aprendeu a permanecer conectado àquele que tem. Sempre haverá aqueles que medem sua jornada com um cronômetro, esperando, contando, verificando se você vai desacelerar. Mas Deus não trabalha no tempo deles. Suas promessas não são sazonais, são eternas, e quando Ele coloca sua mão na sua vida, nenhum relógio, nenhum crítico, nenhum comentário pode tirá-la. Então, deixe que contem o tempo, deixe que sussurrem, deixe que digam, vamos ver quanto tempo isso dura. Porque eles estão prestes a testemunhar algo que nunca esperaram. Resistência, uma resistência real,
guiada pelo Espírito Santo. Isso é o que o mundo não pode fingir. Isso é o que o inimigo não pode falsificar. Isso é o que o ciúme não pode matar. Quando Deus sopra no seu propósito, ele não se extingue, não expira, não colapsa sob pressão. Você pode dobrar, mas não vai quebrar. Pode tropeçar, mas não vai ficar no chão. Porque há mais em você do que eles podem ver. Há mais em você do que até você sabe. E não é apenas emoção, é convicção. Não é apenas energia, é óleo. E óleo que veio do esmagamento, da pressão, da espera. E agora que está fluindo, nada pode pará-lo. Então, quando você ouvir essas palavras, quando eles zombarem e sorrirem e disserem, vamos ver quanto tempo isso dura, não recue, apenas sorria, porque eles não estão falando do seu fim. Estão revelando a própria insegurança, e enquanto estão esperando que você caia, você estará subindo mais alto. Não por orgulho, mas por promessa, porque o mesmo Deus que começou isso vai sustentá-lo. E quando Ele é sua fundação, você não apenas dura, você vence. Em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Não deixe que as vozes de ciúme, dúvida ou acusação te desviem do caminho que Deus traçou para você. Continue caminhando. Continue crescendo. Continue confiando. Porque quando Deus está trabalhando em você, as críticas dos outros são apenas ruídos. Sua fidelidade fala mais alto. Sua luz brilha mais forte. E seu fruto prova que o que Deus começou, Ele completará. Onde a alegria, a fé e a comunidade são pilares da nossa cultura, a mensagem de pessoas ciumentas sempre dizem essas palavras ressoa profundamente, tocando em uma verdade que muitos de nós já experimentamos. O ciúme disfarçado em palavras sutis, como você está diferente ou deve ser bom. Este texto, inspirado no estilo de Billy Graham, não é apenas uma denúncia da inveja, mas um convite poderoso para refletirmos sobre nosso crescimento espiritual e pessoal. E como podemos viver com propósito em meio às críticas. Ao mergulhar nesse conteúdo, senti uma conexão imediata com as lutas descritas. Aquelas noites de oração silenciosa, os momentos de dúvida e as batalhas internas que ninguém vê, mas que Deus conhece. A mensagem me fez perceber que o ciúme alheio não é sobre nós, mas sobre o desconforto que nossa transformação causa nos outros. É um lembrete de que, quando Deus nos chama para sermos luz, nem todos estão prontos para enxergar esse brilho. A primeira lição que tirei é a importância de não me encolher diante das acusações. No Brasil, onde valorizamos laços familiares e amizades calorosas, é fácil sentir culpa quando alguém diz "você está se achando?" ou "não esqueça de onde veio". Mas o texto me ensinou que honrar meu passado não significa ficar preso a ele. Posso amar minha história, minha comunidade, mas não devo sacrificar o chamado de Deus para agradar quem prefere a versão antiga de mim. Aplicando isso à vida, decidi estabelecer limites claros, com respeito e amor, mas sem medo de dizer não quando necessário. Por exemplo, quando amigos ou colegas tentam me puxar de volta a hábitos antigos, como fofocas ou festas que não me edificam, agora escolho pausar, orar e priorizar minha paz. Isso não é egoísmo, como o texto esclarece, mas fidelidade ao propósito que Deus colocou em meu coração. Outra lição poderosa é que o ciúme alheio reflete mais sobre a insegurança dos outros do que sobre minhas ações. Frases como "algumas pessoas conseguem tudo de graça" ou "vamos ver quanto tempo isso dura" são tentativas de diminuir nossas conquistas, mas o texto me lembrou que Deus vê o preço que paguei, as lágrimas,
as noites sem dormir, a persistência em meio à seca. No contexto brasileiro, onde celebramos conquistas com churrascos e abraços, essas palavras de inveja podem doer profundamente, especialmente quando vêm de pessoas próximas. Aprendi a não internalizar essas críticas. Em vez de me justificar, escolho deixar meu fruto falar. Na prática, isso significa continuar trabalhando com integridade, seja no trabalho, na igreja ou na família, sem me preocupar em provar meu valor. Recentemente, por exemplo, recebi um elogio no trabalho por um projeto bem-sucedido, mas ouvi um colega murmurar: "Deve ser sorte." Em vez de me defender, apenas sorri, lembrando que Deus conhece meu esforço. O texto também me desafiou a reconhecer que o crescimento espiritual tem um custo. No Brasil, onde a fé é vibrante, seja nas missas lotadas ou nos cultos fervorosos, muitas vezes esperamos que seguir a Deus seja um caminho de bênçãos sem esforço. Mas a mensagem reforça que transformação vem com poda, com tempestades, com momentos de solidão. Isso me inspirou a abraçar as dificuldades como parte do processo. Quando enfrento desafios, como lidar com a pressão financeira ou conflitos familiares, agora vejo essas situações como oportunidades para Deus moldar meu caráter. Aplico isso orando antes de reagir impulsivamente e buscando sabedoria em passagens como 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Essa palavra me lembra de permanecer firme na verdade, mesmo quando o mundo tenta me distrair. Por fim, a mensagem me ensinou a não temer a solidão que acompanha o chamado de Deus. No Brasil, onde a coletividade é tão valorizada, perder amizades ou aprovação pode parecer um fracasso. Mas o texto me mostrou que, assim como José, Davi e Jesus enfrentaram rejeição ao seguirem seus propósitos, eu também posso caminhar com ousadia, mesmo que isso signifique um círculo menor. Na prática, isso me levou a investir em relacionamentos que me edificam, como grupos de oração ou amigos que celebram meu crescimento. Também aprendi a perdoar quem me julga, entendendo que suas palavras, muitas vezes, vêm de suas próprias lutas internas. Em vez de guardar mágoa, oro por eles, pedindo que Deus toque seus corações. Essa reflexão me transformou. Ela me deu coragem para abraçar quem estou me tornando, sem me curvar às vozes de ciúme ou dúvida. No dia a dia, aplico essas lições, vivendo com autenticidade, confiando que Deus completa o que começou, como prometido em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, que possamos todos caminhar com fé, deixando nossa luz brilhar, mesmo quando o mundo tentar apagá-la. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de inspiração. Nos comentários, escreva "Eu sou luz" se você está pronto para viver seu propósito sem medo do ciúme alheio. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e transformação.